tudo bem com você? Eu sou Aninha Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento do batismo. Talvez você que esteja aí assistindo, esteja prestes a batizar o seu filho ou a ser padrinho de batismo, então esse vídeo é muito importante para você e também para todos nós cristãos católicos que temos que aprender cada dia mais sobre a nossa fé. Então já vai deixando o seu like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Também não esquece de clicar na setinha de compartilhar e compartilhar esse vídeo para um amigo seu. Então agora, bora pro vídeo! O batismo é o primeiro sacramento da igreja, é a porta de entrada para a igreja católica e também para todos os demais sacramentos. Os sacramentos, eles nos acompanham em todas as fases da nossa vida, desde o nascer até o momento da nossa morte. E o batismo é justamente esse sacramento que nos acompanha desde o nosso nascimento. E o que acontece no batismo? No batismo, nós somos regenerados como filhos de Deus. Então, quando nós nascemos, nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, aconteceu toda a gestação. E depois que nós nascemos, nós somos regenerados em Cristo, espiritualmente. Então, nós morremos com Cristo e ressuscitamos, ressurgimos também com Ele. A palavra batismo significa mergulhar, imergir. E o que é esse mergulho? É justamente isso, você mergulhar com Cristo na morte e na sua ressurreição. Então você vai morrer para o pecado, morrer para o mundo e renascer em Cristo Jesus. Então nós somos, pelo batismo, incorporados dentro da igreja, na missão de Cristo e também nos tornamos filhos de Deus e participantes, membros do seu corpo. É interessante, né? A gente sempre fala que nós somos membros, né, do corpo de Cristo, só que às vezes a gente não para pensar o tamanho do significado disso e o tamanho da responsabilidade disso, né? Então vamos lá, imagine, esse dedo, esse meu dedo aqui, ele é um membro do meu corpo. Se acontecer algo com esse dedo, se ele for cortado, se ele for furado, qualquer coisa que acontecer, todo o corpo vai sentir, ele é um membro do corpo. Então, é isso que acontece conosco. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Além de nos tornarmos filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, no batismo também são apagados todos os nossos pecados. Exatamente, todos os nossos pecados. Quando a criança nasce, ela nasce com o pecado original. Esse é um pecado herdado dos nossos pais, que é apagado com o batismo. Se acontecer da pessoa se batizar já grande, já adulto, também todos os seus pecados serão perdoados. Ao sermos batizados, nós também recebemos os dons infusos do Espírito Santo e as virtudes teologais e cardeais, que também são chamados de virtudes morais. Rapidamente, os dons do Espírito Santo, a sabedoria, a ciência, o entendimento, o conselho, a fortaleza e o temor de Deus. As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, e as virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Futuramente nós falaremos mais sobre isso. Então no batismo é colocada essa sementinha no nosso coração que aos poucos vai crescendo e se formando. Quem é que pode celebrar o batismo? Bom, basicamente quem pode celebrar o batismo é o padre, um bispo ou papa, ou pode ser também um ministro da Eucaristia, se for autorizado pelo padre. Agora, veja bem, em condições extremas, de extrema necessidade, caso de vida ou morte, se a pessoa estiver prestes a morrer e não tiver um sacerdote disponível, se o sacerdote não estiver lá no momento e se você ver que ele não irá chegar a tempo, você pode batizar. Qualquer pessoa pode batizar nesse caso. Basta pegar água, colocar
na pessoa, na cabeça da pessoa e repetir as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora preste atenção, se for um caso de vida ou morte, porque a igreja não quer que ninguém morra sem ser batizado. Então, se for um caso de vida ou morte, pode acontecer, mas por favor, não saia por aí batizando todo mundo. Outra coisa, pode se batizar 2 vezes? Não, não pode batizar 2 vezes. O batismo é um só, há um só batismo. Se você for uma pessoa que não se lembra, que não tem certeza de que você foi batizado ou não, porque pode acontecer, né? A pessoa pode ter essa dúvida: será que meus pais me batizaram? Os pais não são mais vivos, não tem como confirmar, não se lembram, então a pessoa pode ter essa dúvida: será que eu sou batizada ou não? Caso ocorra essa dúvida, você pode procurar o sacerdote e aí ele pode te batizar por condição, sob condição. E como é que é isso? Ele vai chegar lá e vai dizer: se você não for batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não for batizado, o batismo vai acontecer. E se você já for batizado, é sob condição. É só se você não for, entendeu? Caso você não tenha certeza, você pode procurar o sacerdote para isso. Se uma pessoa se batizar na igreja protestante e depois ela se converter ao catolicismo, ela vai precisar se batizar de novo? Não. Geralmente não. Depende, porque em muitas igrejas o batismo é aceito, né? Ele tem uma lista das igrejas onde o batismo é aceito. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai procurar o sacerdote e você vai dizer: eu me batizei na igreja tal. E aí ele vai falar se essa igreja é aceita ou não, tá? Porque são muitas igrejas que estão em comunhão, só que não perfeita. Então esse batismo pode sim ser aceito. E caso a igreja não esteja em comunhão, geralmente se for uma seita, se não acreditar em Jesus Cristo, né, no Pai e no Espírito Santo, mas se for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo vai ser assim. Se a pessoa morrer sem se batizar, o que acontece com ela? Ela vai ser salva? Olha, veja bem, no mundo ainda existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Tem pessoas que não conhecem o batismo, não conhecem a doutrina cristã. Tem tribos que até hoje vivem isoladas e que nunca tiveram uma oportunidade de catequese. Então se subentende-se o quê? Que elas não conhecem a Cristo, elas não sabem que Deus existe. Então, por que elas seriam condenadas por isso? Né? Então essas pessoas elas podem sim serem salvas, elas não têm culpa de nada. Infelizmente nenhum missionário chegou lá para falar de Deus, né? Agora, se a pessoa tem consciência do batismo, de tudo que foi falado aqui, da importância do batismo, e tem uma vivência cristã e conhece o cristianismo, já foi evangelizado, mas ela não aceita, ela não quer, aí é outra história. E a pergunta que não quer calar, né? E por que na Igreja Católica batiza criança, né? Se a criança não sabe de nada, a criança não tem fé, a bichinha é inocente ainda. Não seria melhor esperar crescer e ter consciência e tal? Por que na Igreja Católica a gente batiza crianças? Olha, veja bem. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. Aqui no parágrafo 1252. Vai falar assim: a prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É uma tradição. É atestada explicitamente desde o século II. Mas, né, é bem provável que desde o início da pregação apostólica as crianças já eram batizadas, porque todos eram já batizados. Então vamos lá, né, começar do começo. Jesus, quando estava na terra, né, enviou os 12 apóstolos. Como? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fez o envio, porque Jesus não ia ficar mais por muito tempo. E o reino de Cristo não acabava ali, ainda tinha muita coisa
para ser feita. E ainda tem muita e muita coisa para ser feita. E a quem foi que ele confiou isso? Aos apóstolos. Foram eles que ficaram responsáveis pela evangelização e para continuar o trabalho de Cristo. É por isso que ele confia, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus confiou a quem? A igreja, aos apóstolos, para propagar essa fé. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a andar, começaram a falar de Jesus e começaram a batizar as pessoas que desejavam batizar. E quem era que ele batizava? Todos. Toda criatura. Então ele chegava na casa das pessoas e falava de Deus e todos da família eram batizados. Todos, queridos. Todos. Até as crianças. Tá bom, meu bem? E para contestar isso, temos a palavra de Atos dos Apóstolos 16, 31, que vai falar assim. Imediatamente, vamos ler do começo, né? Anunciaram-lhe a palavra de Deus e ele e de todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Então veja que os apóstolos pregavam o evangelho e batizavam a todos. Todos. E isso foi herdado, né? E até hoje é assim. Batizamos toda a família. Quem pode se batizar? Bom, qualquer um que não foi batizado. Né? Basicamente, a pessoa pode se batizar quando for grande, né? A pessoa que se converter, ela pode se batizar para fazer parte de Cristo. Acontece muito se batizar adulto, né? Quando a pessoa vai evangelizar em uma comunidade que não era cristã. Então a pessoa chega lá e começa a falar de Deus e começa a pregar até que as pessoas começam a se converter e são batizadas. Mas em um ambiente cristão, em um ambiente católico, as famílias tendem a querer que os filhos... Gente, se você tem consciência da importância do batismo, de tamanho das graças que nós recebemos, de fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, de sermos membros do corpo de Cristo, de sermos filhos de Deus. Se você tem consciência de tudo isso, por que você privaria o seu filho disso? O próprio Catecismo da Igreja Católica fala, no parágrafo 1250, que fala: a igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo após o seu nascimento. Então, sua criança acabou de nascer, você vai privá-la de ser filha de Deus, de participar de tudo isso? Eis a questão. E o que é que a igreja recomenda, né, para aqueles pais que querem batizar os seus filhos? Então, assim, primeiro, cuidado com a escolha dos nomes, né, gente? A gente é católico, a gente é cristão, então é preferível, dê preferência aos nomes cristãos. Eu não estou falando que você tem que colocar Maria em tudo e José em tudo e esse negócio repetitivo. São nomes lindos, maravilhosos, com significados lindos também. Só que eu sei que tem pai, eu entendo que tem pais que querem variar também, que tem todo direito. Mas cuidado na hora de variar. Não vai colocar o nome pagão. Sei lá, o nome de um deus pagão. O nome de uma figura ruim, né? Um nome ruim. Tenha cuidado na hora de escolher os nomes. Tem muitos nomes bonitos por aí que tem um significado muito bom. Então pesquisa bem o significado, né? É legal você ter um nome e ter uma referência. Por exemplo, Davi. Temos a referência do rei Davi. Você já tem uma historinha para contar para seu filho. Maria, temos a história de Maria e tal. E aí você já vai vendo aí, articulando como é que escolhe o nome do filho. Uma dica que eu dou para quando você for escolher é reze. Joelho no chão e reze, que aí Deus vai revelar para você o melhor nome. Outra coisa também, né, com relação aos padrinhos, a escolha dos padrinhos. Os padrinhos, para ser um padrinho, precisa ser o quê? Precisa ser batizado e crismado e também
precisa dar testemunho de vida, né? Precisa ser ativo na fé, precisa frequentar a igreja e ser um católico, de verdade. Não adianta ser católico só dizer que é, tem que ser de verdade. Porque um padrinho, ele vai ajudar os pais a cuidar dos filhos, vai acompanhar os filhos e ele vai ser também um exemplo para o filho. E que tipo de exemplo você quer deixar para o seu filho? Vai ser exatamente isso na escolha do padrinho. Então pense bem nos padrinhos que você vai colocar nos seus filhos. Não coloque seus amigos de cachaça, por favor, tá bom? Não escolha um mais rico para bancar a festa, não. Coloquem pessoas que sejam verdadeiramente católicas e que estejam dispostas a ensinar o seu filho com exemplo a ser um bom católico e um bom cristão. E outra coisa também, não é necessário que tenha festa, porque eu vejo muita gente adiando o batismo da pessoa, do filho, porque está juntando dinheiro para fazer festa. Tem gente que espera a menina completar 1 ano, que é para fazer o batismo junto com a festa de aniversário. Minha gente, o batismo não é uma festa, não. É no sentido de que você vai festejar porque o seu filho vai se tornar um filho de Deus, porque ele vai receber tantas graças que nós já falamos. Mas o importante não é só a festa, porque o que eu vejo muito é pessoas que não dão importância nenhuma ao sacramento. Então nem aí, vai lá, faz o sacramento e depois vão pra festa e não estão nem aí. Não tem nada a ver com festa. É um sacramento. Vai muito além do que isso, do que uma comemoração. Se você quiser encher a cara e comemorar, você chama os seus amigos e enche a cara e comemora. Isso é uma coisa boa? Não é uma coisa, não é bom. Tá dando mau exemplo pro seu filho? Tá dando mau exemplo. Mas pior ainda é você fazer isso na festa do batismo do filho, tá bom? Não faça isso. Se você quiser saber mais sobre o sacramento do batismo, tá? É só você pegar o Catecismo da Igreja Católica e abrir no parágrafo 1213, porque a partir desse parágrafo vai estar falando só sobre esse sacramento, tá? E aí vai estar falando sobre tudo que a gente falou, bem detalhado, você vai poder se aprofundar nisso, tá bom? É só ir passando nas páginas que tá falando sobre tudo, tá certo? Então foi esse o vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Também deixa aqui o seu comentário, fala o que você achou, pode colocar sugestões e compartilha esse vídeo para um amigo seu. Tem muitas pessoas precisando descobrir o que é o sacramento do batismo, tá bom? Deixem muito like que é para me trazer os próximos sacramentos. Ainda tem vários sacramentos que a gente pode conversar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe! Clica aqui do lado para ver mais vídeos aqui do canal. Tchau!